A noite não apenas caía, ela se derramava sobre a cidade como uma manta espessa e sufocante. O céu, opaco e sem estrelas, parecia esmagar os prédios e ruas, apagando o contorno das coisas aos poucos. Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração, à espera de algo que ainda não se revelara. Eu dirigia pelas avenidas quase vazias, o volante firme entre os dedos suados. As gotas finas da garoa riscavam o para-brisa como pequenos cortes, e a iluminação pálida dos postes lançava reflexos dourados e tremeluzentes sobre o asfalto molhado. O rádio estava desligado. Já fazia algum tempo que eu preferia o silêncio, mas naquela noite ele parecia ter peso. Um peso estranho, do tipo que se acumula nos ombros sem razão aparente. Foi nesse clima que a notificação chegou. Um som seco e abrupto, que mais parecia um alerta do próprio destino, surgiu na tela do aplicativo. Um pedido de corrida vindo de um ponto não identificado, uma estrada que não existia nos mapas convencionais. O nome do local simplesmente não aparecia. Nenhuma rua, nenhum bairro, apenas uma coordenada solta, marcada em vermelho, como uma ferida pulsando no mapa. Hesitei. Toquei o volante com os polegares, ansioso. Tentei atualizar o aplicativo. Nada mudou. A curiosidade, no entanto, veio como um sussurro insistente no ouvido, e com um toque impensado, aceitei a corrida. No início, tudo parecia normal. Peguei um dos desvios em direção às margens da cidade, por onde os bairros ainda não tinham nome, onde os terrenos baldios e as construções inacabadas se acumulavam como cicatrizes no concreto. Mas, à medida que o carro avançava, algo começou a mudar. Lentamente, como quem mergulha em um pesadelo em câmera lenta. As luzes começaram a rarear. Primeiro os postes, depois os faróis das poucas casas nas proximidades. Asfalto deu lugar a uma estrada de chão batido, onde as rodas do carro afundavam levemente, levantando uma poeira úmida e densa. As árvores apareceram repentinamente dos dois lados, eretas, antigas, formando um túnel de galhos que se curvavam sobre minha cabeça como costelas de uma criatura gigante. Eu podia ouvir o som abafado das folhas se movendo, ainda que o vento estivesse ausente. Parecia que algo se arrastava por cima das copas. O ar mudou. Tornou-se mais úmido, carregado de um odor forte e penetrante de terra molhada, raízes cortadas e folhas em decomposição. A fragrância me atingiu como uma lembrança esquecida de um lugar que eu nunca conhecera. Minha garganta fechou, e o peito ficou pesado, como se cada respiração exigisse um esforço dobrado. O ponto de encontro estava logo à frente. Era isso que dizia o aplicativo, ou, pelo menos, o que estava dele, já que o mapa começara a falhar, os ícones piscando e desaparecendo sem padrão. Parei o carro. À minha frente, apenas a escuridão. Densa, espessa, viva. O tipo de escuridão que não depende da ausência de luz, mas a presença de algo que a engole. Por um instante, não houve vento, só um movimento. O mundo parecia conter o fôlego junto comigo. Então, ela apareceu. Saiu das sombras com uma lentidão quase ritualística. Uma mulher, se é que eu poderia chamá-la assim. Vestia branco, mas o tecido não refletia a pouca luz. Ele parecia emitir um brilho próprio, fraco, mas constante. Seu vestido oscilava suavemente, como se flutuasse em um fluxo de ar inexistente. O rosto estava parcialmente oculto pelas mechas escuras que deslizavam em ondas pelo pescoço e pelos ombros. Havia algo de antigo nela, algo que não combinava com o tempo presente. Seus olhos eram os mais perturbadores. Negros, profundos e fixos, não piscavam. Olhavam direto para mim. E por um instante eu não conseguia desviar. Eram olhos que não procuravam um motorista, procuravam um receptáculo, um destino, uma peça faltando em algo muito maior. Ela não falou, apenas caminhou até a porta e entrou no carro. A temperatura caiu de imediato. Um frio seco, cortante, que se instalou sem avisar, infiltrando-se pelas frestas das janelas fechadas. O silêncio dentro do veículo tornou-se ensurdecedor. Era o tipo de silêncio que grita nas costelas, que vibra nos tímpanos, que exige que você diga algo, mas ao mesmo tempo o impede. Com um gesto lento, quase imperceptível, ela apontou para frente. A ordem estava dada. Não havia negociação. Eu estava ali para obedecer, mesmo sem entender aonde aquilo levaria. Minhas mãos tremeram ao tocar o volante.
O suor escorria pela testa e uma náusea leve se formou no estômago. Algo dentro de mim gritava que eu deveria sair correndo, abandonar o carro, esquecer aquela noite. Mas meus músculos não respondiam. Era como se meus ossos pertencessem agora a outra vontade. Engatei a marcha e avancei, deixando para trás a última linha conhecida do mundo real. Quando olhei pelo espelho retrovisor, ela ainda estava lá, imóvel, com os olhos fixos em mim. Aqueles olhos que pareciam atravessar a carne e sondar a alma. E ao perceber isso, soube, aquela estrada não levava apenas a um destino físico. Ela me arrastava para um lugar do qual talvez eu não pudesse retornar. O carro avançava lentamente, engolido pela escuridão que se fechava ao redor, como uma boca faminta prestes a tragar sua presa. A estrada de terra batida se desenrolava à frente, estreita e irregular. Um caminho que parecia não ter sido feito para veículos, mas para algo ancestral e esquecido. O silêncio ao meu redor se tornava mais pesado a cada quilômetro, como se carregasse o peso de incontáveis presenças invisíveis. Não havia sequer o farfalhar comum das folhas ao vento, apenas uma quietude tensa, tão densa que parecia se impregnar na pele, no ar que eu respirava, tornando tudo mais opaco, menos real. O banco ao meu lado continuava vazio, exceto pela sombra tênue daquela mulher que agora se movia com uma lentidão quase etérea. Seu vestido branco parecia pulsar com uma luz fria, que às vezes se enfraquecia para quase desaparecer, e seu rosto, pálido como mármore, era uma máscara impenetrável. Eu tentava não olhar diretamente para ela, mas meu olhar sempre voltava, puxado por uma força silenciosa e magnética. Era impossível saber se ela estava viva, morta ou algo entre os dois. Havia algo profundamente errado naquela presença, um desconforto que se alojava no fundo da mente, mexendo com memórias esquecidas e medos primordiais. O ar dentro do carro parecia se condensar em pequenas gotas invisíveis, formando uma névoa leve que se movia preguiçosa entre os bancos. Um cheiro ácido e indefinido invadia minhas narinas, misturado com odor de terra molhada, criando uma sensação nauseante que parecia entrar pelas vias respiratórias e se instalar dentro do corpo. Minha mão trêmula repousava no volante e eu podia sentir o coração pulsando forte, quase como se quisesse fugir daquele peito. A expiração ficou rápida e irregular, presa na garganta, e a vontade de gritar ou fugir aumentava a cada instante, mas tudo estava paralisado dentro de mim, como se uma força invisível controlasse meus movimentos. Olhei pelo espelho retrovisor. Nada além de uma neblina espessa e ondulante cobria o caminho por onde eu havia passado, como se tudo estivesse sendo apagado, apagado de maneira intencional. A estrada desaparecia atrás de mim, engolida por uma sombra que parecia viva, pulsante, respirando ao ritmo do motor. A sensação de estar preso em um túnel sem fim começou a crescer. As árvores, antigas, sólidas, imóveis, pareciam se curvar lentamente, seus galhos se entrelaçando acima, formando um teto natural que bloqueava qualquer vestígio de céu ou luz. Era como se eu tivesse entrado em um lugar onde o tempo não existia, onde o espaço se dobrava sobre si mesmo. Meu estômago revirou quando senti, mais uma vez, um toque gelado na nuca. Uma leve pressão, quase imperceptível, que me fez virar a cabeça, mas não havia nada. Apenas sombras dançavam nas bordas da visão, formas indistintas que pareciam observar, esperar. O silêncio foi quebrado por um sussurro distante, quase inaudível, como se alguém tentasse chamar meu nome, arrastando as sílabas em um tom triste e arranhado. Virei os olhos, mas não havia ninguém. Era o vento? Não. Era algo muito mais antigo, algo que se escondia naquelas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. Minhas mãos apertaram o volante com força, tentando manter o controle enquanto o medo, silencioso e voraz, se instalava no peito, sufocando qualquer pensamento racional. Cada curva da estrada parecia se tornar mais estreita, mais tortuosa, e o caminho à frente era uma linha irregular e trêmula no GPS, que piscava de maneira errática, como se também estivesse perdido. No banco de trás, a mulher permanecia imóvel, seus olhos brilhando com uma luz azulada, fria e distante. Agora, podia ver com clareza que seu corpo começava a se desfazer, como fumaça fina que se espalha no ar, esvaindo-se lentamente, como se ela fosse parte daquela névoa que tomava conta do carro. O medo se transformava em pânico contido, mas a aceleração do carro parecia impossível. Eu estava preso,
condenado a seguir adiante naquela estrada sem fim, onde o real e o sobrenatural se confundiam, onde cada segundo se tornava uma eternidade e cada respiração carregava o peso da condenação. O mundo lá fora havia desaparecido, substituído por uma escuridão viva que parecia respirar e se mover ao redor do carro. A estrada não era mais um caminho, era uma prisão, um labirinto que se fechava lentamente, apertando, envolvendo, sugando. Era impossível saber se aquilo era um destino ou uma sentença. A estrada parecia não ter fim, um rastro apagado que serpenteava na escuridão como um sussurro esquecido pelo tempo. Cada quilômetro percorrido era como atravessar camadas sobrepostas de uma memória antiga, perdida em um lugar onde nada deveria existir. Meu corpo estava tenso, os músculos rígidos sob a pressão do medo crescente. A respiração já não obedecia à vontade. Vinha curta, rápida, como se a própria noite tivesse comprimido meus pulmões. O volante parecia cada vez mais pesado, como se estivesse preso a algo invisível, e eu sentia cada centímetro da estrada como uma linha que se estreitava até quase desaparecer. O frio continuava me acompanhando, um frio que não era apenas ausência de calor, mas uma presença, uma mão invisível que se enroscava em meus nervos, que deslizava pela pele e entrava nos ossos. O ar dentro do carro parecia se transformar, tornando-se denso, quase líquido, envolvendo-me em uma atmosfera sufocante que dificultava até mesmo pensar. A mulher no banco de trás agora estava mais etérea do que nunca. Seus contornos se desfaziam lentamente, como se fossem feitos de névoa que se dispersa ao menor sopro. Seus olhos, ainda brilhando com aquele azul gélido, acompanhavam meus movimentos com uma intensidade que me fazia querer desviar o olhar, mas não conseguia. Sentia como se seu olhar fosse capaz de perfurar não só minha carne, mas também minhas lembranças, minhas dúvidas, meu medo mais profundo. Um ruído baixo começou a crescer, tão sutil que poderia ser confundido com o som distante do vento, mas havia algo nele que trazia uma sensação de alerta. Era um murmúrio, uma voz fragmentada que parecia chamar meu nome com um tom entre súplica e advertência. Virei para trás, tentando encontrar a origem, mas o banco vazio não oferecia respostas. O espelho retrovisor revelou uma imagem que acelerou meu coração. Atrás de mim, onde antes via apenas a névoa espessa, agora surgiam sombras que se moviam com vida própria. Elas se contorciam e se entrelaçavam como serpentes invisíveis, ganhando forma e depois se dissolvendo no ar pesado. O GPS, antes uma linha firme e confiável, agora era um espectro instável, tremendo e piscando, cada vez mais errático. Parecia zombar do meu desespero, levando-me por um caminho que não era mais meu. O medo se transformava em uma presença palpável dentro do carro, quase sólida. Cada segundo era um peso, cada curva um apertar mais intenso daquele abraço invisível que me envolvia. Minha mente lutava para escapar, mas estava presa, como uma marionete nas mãos de forças que eu não compreendia. Mais uma vez, senti a mão fria no meu pescoço, um toque firme e sem piedade que apertava lentamente, roubando o ar e deixando nó gelado na garganta. Meus olhos se arregalaram, mas não havia ninguém ali, apenas a presença indescritível que dominava aquele espaço. No fundo da minha mente, uma voz insistente tentava me avisar, mas as palavras se embaralhavam e desapareciam antes que eu pudesse compreendê-las. O carro continuava a deslizar por aquela estrada viva, agora totalmente entregue a um destino que não era meu. Eu estava sendo puxado para um lugar onde as sombras tinham voz, onde o tempo não existia, e onde o medo se tornava eterno. Eu não sabia se estava vivo, se estava sonhando, ou se já havia cruzado o limite entre os mundos. A noite parecia se fechar ao meu redor como um sarcófago invisível. O carro, agora um pequeno refúgio sobre rodas, avançava por uma estrada que já não podia ser chamada de caminho. Era um corredor entre mundos, um limiar onde o tempo se desfazia e a realidade se tornava líquida, escorrendo pelos dedos. O ar no interior do veículo estava gelado, cortante. A pele arrepia-se a cada instante, e o frio que eu sentia já não vinha apenas do ambiente, mas de algo que se aninhava dentro de mim, que invadia meu sangue e sussurrava dúvidas e horrores antigos. O silêncio, que antes esmagava com seu peso, agora era preenchido por um murmúrio que se tornava constante, insistente. Não era um som que vinha de fora, mas algo que parecia brotar das paredes do carro, do tecido do assento, do próprio ar que eu respirava. Era uma presença invisível, mas esmagadora, que fazia meu coração acelerar e minhas mãos tremerem. Olhei para trás mais uma vez, para onde ela estava.
A mulher de branco não era mais uma figura sólida. Agora, ela era uma sombra flutuante, um vulto entre a névoa que se espalhava pelo banco de trás. Seus olhos brilhavam, não com luz, mas com um vazio profundo, um abismo que parecia devorar tudo que encontrava. De repente, senti novamente aquele toque gelado na nuca, um aperto que não deixava espaço para o ar. A respiração falhava e um medo primitivo, ancestral, tomou conta de mim. Era como se algo invisível tivesse sentado atrás de mim, segurando firme, puxando para um abismo que eu não conseguia ver, mas podia sentir com todo o corpo. O carro não respondia mais com a facilidade de antes. O volante parecia ter vontade própria, e as mãos que eu tentava controlar pareciam desconectadas do meu corpo. Cada curva que eu fazia era seguida por um esticado espaço, como se o tempo se arrastasse e a estrada se estendesse em um desespero infinito. O GPS agora não existia mais. A tela estava completamente preta, sem sequer a linha tremeluzente que antes mostrava o caminho. Eu estava completamente perdido, no meio de um labirinto sem paredes visíveis, onde cada passo só me levava mais fundo. Os olhos daquela mulher ainda me perfuravam, e uma sensação opressiva crescia em meu peito, como se algo se fechasse lentamente, bloqueando o fluxo do ar, impedindo meu coração de bater livremente. Na minha mente, fragmentos de lembranças surgiram, histórias que eu tinha ouvido na infância, sobre almas perdidas, sobre estradas que levavam para o além, sobre encontros que terminavam em desaparecimentos. Agora, tudo fazia sentido. Eu estava preso em um desses contos, vivendo em carne própria. Uma única pergunta martelava em minha cabeça, mais insistente a cada segundo: como sair daqui? Mas a resposta não vinha. Só havia aquela estrada, aquela escuridão viva e a mulher de branco, que era ao mesmo tempo um convite e uma sentença. O ar estava tão pesado que cada respiração parecia um esforço descomunal, como se eu estivesse tentando puxar oxigênio através de uma parede invisível. O frio se tornou insuportável, uma lâmina que se aprofundava nos ossos, corroendo qualquer resquício de coragem que eu ainda carregava. O caos seguia adiante, como uma extensão do meu próprio medo, deslizando por aquela estrada que já não parecia feita para ninguém. As árvores agora não eram apenas sombras, mas formas que se contorciam em figuras humanas, vultos que se erguiam e se curvavam na borda do campo de visão, observando cada movimento, cada suspiro. No banco de trás, a mulher de branco começou a tomar uma forma mais concreta, mas não humana. Seu rosto se desdobrava em múltiplas camadas de dor, desespero e um vazio eterno, como se carregasse os gritos de todas as almas que já haviam passado por aquela estrada. Seus olhos brilhavam com uma luz que não era deste mundo, uma luz que congelava e queimava ao mesmo tempo. Senti, de repente, que não era mais eu quem dirigia, mas a estrada que me guiava, que me levava para um lugar onde o tempo e o espaço deixavam de existir. O volante girava sozinho, as mãos tremiam sem controle e um silêncio ensurdecedor invadia o carro. Meu coração pulsava numa frequência alucinada. Por trás da janela embaçada, uma sombra enorme se ergueu, uma presença ancestral que parecia feita de raízes e ossos, um guardião do limiar entre os vivos e os mortos. Quando tudo parecia prestes a se desfazer, uma voz, minha própria voz, ecoou na escuridão da mente, repetindo uma palavra simples, porém carregada de um poder inesperado: voltar. E foi esse comando que me fez acelerar o carro. Como se a palavra fosse uma chave, a estrada começou a mudar. As sombras recuaram, as árvores pareceram abrir espaço, e uma luz tênue, quase imperceptível, surgiu no horizonte. O banco de trás estava vazio. A mulher desaparecera. Mas o medo continuava ali, impregnado na pele, no olhar, no corpo cansado. Quando finalmente saí daquela estrada, estava exausto, com o rosto frio e as mãos tremendo. O aplicativo voltou a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido. As ruas da cidade, iluminadas e familiares, pareciam distantes, como um sonho. Mas eu sabia que aquela corrida não era um eu, não era um pedido comum. Era um chamado. E agora, eu estava marcado para sempre. A noite tinha um peso quase palpável. As ruas desertas da cidade pareciam esquecidas, mergulhadas em um silêncio pesado e opressivo. O ar frio carregava um cheiro de chuva recente, misturado com um leve odor de asfalto queimado, como se o tempo estivesse estagnado, esperando por algo para romper aquela quietude.
Eu estava no volante, os olhos fixos na estrada iluminada por postes espaçados que lançavam um brilho amarelado e instável. Cada sombra projetada nas calçadas parecia se alongar, ganhando vida própria na penumbra. O som do motor do carro reverberava dentro da cabine, um ritmo monótono que tentava acalmar meus nervos inquietos. Foi então que o aplicativo apitou, uma notificação que quebrou a quietude como um eco distante. Um pedido de corrida surgia, vindo de um endereço que eu conhecia bem. Ou, melhor dizendo, um lugar que todos conheciam, mas poucos se atreviam a visitar depois do anoitecer. Era um bairro antigo, onde as casas abandonadas e becos escuros guardavam histórias de medo e silêncio. Por um instante, meus dedos hesitaram sobre a tela. Sabia que aceitar significaria entrar naquele mundo sombrio, mas a rotina era uma prisão da qual eu não podia fugir. Toquei em aceitar. A espera foi breve, mas cada segundo parecia se arrastar, ampliando a tensão no ar. Quando ele finalmente entrou, o ambiente mudou por completo. O homem que subiu no banco de trás não era alguém que eu esperava encontrar naquela hora. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão da cabine, fixos em mim com uma intensidade que me gelava. Não havia vida neles, apenas um fogo estranho e incômodo, como brasas de uma fogueira antiga, prestes a se apagar ou a se alastrar. O sorriso que ele esboçou foi o oposto de acolhedor. Era torto, cruel, revelando dentes amarelados e pontiagudos, como se aquele rosto guardasse segredos obscuros e desejos sinistros. Um odor forte e indefinido invadiu o ar. Uma mistura de terra molhada, metal e algo mais, algo que parecia corroer a mente aos poucos. Eu não conseguia desviar o olhar, como se seus olhos me prendessem com uma força invisível. Não havia palavras, apenas uma quietude que crescia e se tornava esmagadora. O silêncio entre nós não era vazio. Estava carregado de uma energia densa, quase sufocante. Ao ligar o motor e colocar o carro em movimento, uma sensação estranha se espalhou pelo meu corpo, como se algo dentro do carro tivesse ganhado vida própria, uma sombra que se movia sem forma, que se estendia para além do homem sentado atrás de mim. O bairro ao redor começou a desaparecer, as luzes da rua tornando-se pontos distantes, enquanto a estrada seguia para um lugar onde a realidade parecia se dobrar sobre si mesma. Eu não sabia o que me aguardava, mas sabia que essa corrida não seria apenas mais uma viagem. Assim que deixei as últimas luzes da cidade para trás, o ar dentro do carro pareceu se transformar. O silêncio que antes era só quietude tornou-se um peso quase palpável, como se cada átomo ao meu redor tivesse carregado uma carga invisível, densa e inquietante. Ele começou a murmurar, num tom baixo e quase inaudível, palavras que não faziam sentido. Sons desconexos, uma língua antiga que parecia tão antiga quanto o próprio tempo. A voz crescia aos poucos, ganhando um timbre estranho, gutural, como um eco de vozes enterradas em séculos de silêncio. O banco de trás vibrava sutilmente, uma vibração fria que atravessava a poltrona e chegava até a minha pele. Um arrepio percorreu meu corpo, mas eu não conseguia tirar os olhos do espelho retrovisor. Queria ver o que se escondia naquela escuridão atrás de mim. O suor começava a escorrer pela minha testa, as palmas das mãos grudavam no volante, a pressão no ar parecia aumentar, apertando meu peito, tornando cada respiração um esforço pesado. Eu sentia que algo se formava dentro do carro, algo invisível, ameaçador, que crescia junto com o som daquela voz. As palavras que ele falava pareciam carregar uma maldição, um poder estranho que tocava o âmago da minha mente, sussurrando medos antigos e lembranças que eu não queria reviver. O tempo parecia se distorcer. Os minutos se arrastavam, prolongados por uma ansiedade que me consumia. Luzes fracas das árvores lá fora passavam rapidamente pela janela, mas eu mal as notava, concentrado demais naquele murmúrio que ecoava dentro de mim. A estrada, antes familiar, parecia agora um portal para algo desconhecido e hostil. Por um momento, a figura atrás de mim pareceu se mover de forma mais rápida, quase como um borrão, e o brilho vermelho dos seus olhos se intensificou, como se me desafiasse a fugir. Mas para onde? A noite havia engolido qualquer possibilidade de retorno. A cada palavra dita naquele idioma estranho, eu sentia o caos, minha mente e até meu corpo sendo sugados para uma dimensão onde a razão não tinha espaço. O medo era uma corrente invisível que me mantinha preso, a voz um laço que apertava lentamente. Eu não sabia quanto tempo ainda conseguiria resistir.
O ar dentro do carro parecia cada vez mais denso, como se tivesse se transformado em um líquido pesado que me envolvia e dificultava até o ato simples de respirar. A voz do passageiro, antes um murmúrio incompreensível, agora ganhava forma, grave, gutural, como se uma multidão de vozes antigas se unissem em um cântico sombrio que reverberava nos ossos. Eu podia sentir o banco de trás vibrando levemente, uma vibração gélida que se infiltrava na espinha e chegava ao meu coração, acelerando seus batimentos de forma irracional. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas a força parecia diminuir, como se uma corrente invisível me puxasse para longe do controle. Olhei para o espelho retrovisor com um misto de horror e incredulidade. Os olhos vermelhos do homem brilhavam com uma intensidade sobrenatural, perfurando a escuridão da noite e o véu tênue da minha sanidade. Eles não refletiam apenas luz, mas uma espécie de fome, uma sede por algo que eu não conseguia entender. De repente, o impossível aconteceu. A mão dele atravessou o banco, como se a matéria não fosse obstáculo. O contato frio e firme no meu ombro desencadeou uma dor profunda, uma lâmina invisível que cortava a carne e queimava a alma ao mesmo tempo. Um tremor percorreu meu corpo inteiro, e minha visão começou a falhar. As cores ao meu redor se dissolviam em uma névoa turva. Os contornos da estrada se embaralhavam como se eu estivesse olhando através de um vidro sujo e distorcido. O volante parecia escapar das minhas mãos, girando por vontade própria, conduzido por uma força que não era humana. Meu coração martelava com força, cada batida um grito silencioso de resistência. Eu lutava com todas as forças para recuperar o comando do carro, para expulsar aquela presença que tentava me dominar, mas sentia a força me abandonando pouco a pouco. Era como se eu fosse um navio à deriva, sendo arrastado para o mar de sombras onde a luz jamais alcançava. O ar dentro do carro tornou-se pesado demais, o silêncio esmagador, interrompido apenas pela respiração ofegante e pelo som distante da voz que parecia vir de todos os lados. Um frio intenso me envolvia, como se a própria morte estivesse sentada ao meu lado, aguardando o momento certo para tomar o que era dela. Eu não podia ceder. Precisava resistir. Precisava encontrar uma saída daquele pesadelo ambulante antes que fosse tarde demais. O carro transformará-se em um casulo sufocante, onde o ar parecia perder a leveza e pesar como chumbo. Cada respiração exigia esforço, e o espaço ao meu redor parecia encolher, como se paredes invisíveis tentassem esmagar-me lentamente. A estrada diante de mim já não era mais uma via, mas o labirinto interminável de escuridão e silêncio, um túnel sem fim que engolia toda a luz e esperança. Atrás de mim, os sussurros que antes eram abafados ganharam corpo. Tornaram-se gritos, ecos distantes, aterrorizantes que invadiam minha mente, pulsando como um tambor macabro. Eram vozes de desespero, clamores de almas perdidas, correntes invisíveis que tentavam me puxar para um abismo onde nada existia além do vazio. Cada palavra era um laço apertando-me o peito, roubando o ar, roubando a sanidade. Minhas mãos, firmes porém trêmulas, apertavam o volante até que a pele ficasse dolorida, como se segurasse a própria vida que ainda me restava. O frio intenso se infiltrava nas minhas roupas, se enroscava na minha pele, fazendo cada músculo se contrair involuntariamente. A adrenalina corria como fogo líquido nas veias, misturado a um medo tão primitivo que parecia me arrancar das profundezas do ser. No espelho retrovisor, os olhos vermelhos ainda me sondavam. Não eram apenas olhos, mas abismos sem fundo, cheios de um vazio faminto que me desafiava a resistir. O passageiro permanecia imóvel, uma sombra viva que consumia a luz, um símbolo de tudo que eu temia. A luta não era só pelo controle do volante, era uma batalha pela minha sanidade, pela minha própria existência. Cada curva da estrada era um teste, uma armadilha que ameaçava me fazer desistir. O cansaço era esmagador, um peso invisível que tentava me empurrar para o silêncio da rendição. Por instantes, a vontade de abandonar tudo quase venceu. Imaginei o carro parando, o motor silenciando e a escuridão me engolindo. Mas no fundo do meu peito, uma fagulha persistia, uma centelha tênue de esperança ou talvez um instinto feroz de sobreviver. Foi essa força que me fez pisar fundo, romper o silêncio, desafiar o medo. O carro respondeu com uma lentidão quase cruel, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Mas eu segui, porque a alternativa era entregar-me ao vazio. Esta corrida deixará de ser uma mera viagem.
Tornará-se um campo de batalha, uma luta desesperada contra o desconhecido, uma guerra silenciosa pela minha sobrevivência. O carro freou com uma lentidão quase torturante, como se resistisse a parar, a abandonar a jornada que parecia mais um tormento do que uma simples corrida. O mundo lá fora parecia congelado no tempo, as sombras alongadas, o ar úmido carregado com um silêncio pesado, denso, quase palpável. Cada segundo que passava arrastava-se, como se o próprio universo hesitasse em liberar o desfecho daquela noite. Quando finalmente pus o pé no freio e o motor silenciou, uma quietude profunda invadiu o veículo. O passageiro virou-se lentamente, seus olhos vermelhos, foscos e profundos, me encarando com uma intensidade congelante, como se carregasse o peso de eras perdidas, segredos que jamais deveriam ser desvelados. Sua presença parecia expandir-se dentro do carro, preenchendo cada espaço com um frio cortante, quase tangível, que me fazia encolher involuntariamente. Sem uma palavra, com movimentos lentos e meticulosos, ele abriu a porta. O som da maçaneta rangendo ecoou no silêncio denso, uma nota solitária que parecia anunciar algo final, ao mesmo tempo, infinitamente inquietante. Ele desceu para a escuridão que o esperava do lado de fora, uma sombra viva que se dissolveu na noite, levando consigo a última luz daquela presença que me consumia. Mas o que ficou não era apenas o vazio do banco traseiro. O ar dentro do carro parecia pesado, carregado de uma energia invisível que se agarrava à minha pele, como se a própria noite tivesse deixado uma marca dentro daquele espaço. Meu corpo estava exausto, cada músculo doía como se tivesse carregado o peso do mundo, mas era o peso no peito, aquela opressão silenciosa, que mais me consumia. O medo não tinha partido. Ele estava ali, latente, uma presença silenciosa e insistente, um espectro que não se via, mas se sentia em cada suspiro do ar, em cada sombra projetada pelo banco vazio. Era como se a escuridão tivesse se entranhado em mim, e eu soubesse, com uma certeza aterradora, que aquilo não havia terminado, que algo dentro daquele carro acordara naquela noite e agora me aguardava, paciente, para a próxima corrida. Olhei para o celular no painel, o aplicativo ainda aberto, piscando com um novo pedido de viagem. O som da notificação parecia um chamado, uma sentença. Meu corpo tremeu, não de frio, mas de um medo primitivo, profundo. Eu sabia que não poderia fugir, que aquele destino me perseguiria todas as noites. A corrida havia terminado, mas a verdadeira jornada estava apenas começando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!